Nas janelas da cidade, cada luz guarda uma história. Uns choram em silêncio, outros tentam recomeçar. Tem gente sonhando e gente só tentando respirar. O tempo corre, os dias se atropelam e o coração, sem perceber, vai ficando cansado, vazio, desatento. Há tanto barulho lá fora que esquecemos o som da alma. Em meio ao caos, há um ritmo mais antigo, mais sábio, mais vivo, o ritmo de quem caminha com Jesus. Desacelerar não é parar, é voltar a andar no compasso certo, é reencontrar o descanso, a fé, o propósito. Porque a pressa rouba o sentido, mas a graça nos ensina a respirar outra vez. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. A gente está conversando sobre essa série chamada Desacelere, o ritmo dos discípulos de Jesus. E hoje eu quero conversar com vocês para você desacelerar, para ter um pouquinho mais de saúde emocional. Como é que a gente vai caminhar com isso? E é um tema que a gente fala muito na nossa geração, né? Essa ideia de saúde das nossas emoções. Santo Agostinho dizia que as nossas emoções, o nosso pulso de vida, é o centro do nosso coração. Então, como é que a gente pode pegar esse tema e não psicologizá-lo, mas falá-lo à luz da Escritura? Porque se lembram que o Eugene Peterson ensinou para a gente que reflexões bíblicas e reflexões do povo de Deus nascem de 3 P's. Pessoas, problemas, palavra. Pessoas, problemas, palavra. Que é isso, pastor Rômulo? Pessoas têm problemas de verdade. E como é que a gente resolve os problemas e as perguntas que as pessoas fazem? Na nossa geração, com a palavra de Deus. Se ela é cheia de autoridade, inerrante, suficiente, inspirada, como é que a palavra vai resolver os problemas que as pessoas de verdade têm? O Eugene Peterson ensinou isso para nós. Nós somos uma igreja bíblica de matriz reformada, então a gente acredita piamente nisso. E hoje eu quero conversar com vocês sobre desacelerar, para ter o ritmo dos discípulos de Jesus, para a gente conseguir ter saúde com as nossas emoções. Vamos ver como é que a gente consegue ter isso. Lembrando que de onde nasce essa série? Contextualizando vocês, como eu faço toda semana. Essa série nasce exatamente da nossa época do ano. Todo mundo nesse período tem uma frase que diz: estou cansado. Mês de novembro, talvez seja o mês em que a gente mais diga: tô morto, Rômulo. Eu tô doido para chegar ao final do ano logo. Tô esperando a dia 30, porque o 13º cai agora e vou ficar feliz da vida na primeira parcela. Tem uns que já até gastaram, né? Do ano que vem a gente conversa sobre isso. Tem uns que estão mais endividados que a dívida pública brasileira, mas tá tudo certo. Ano que vem a gente fala disso. Mas cansaço, né? Inclusive, um dos autores que me inspirou para essa série é uma vedete do nosso tempo, que é o Byung-Chul Han. Ele é um coreano radicado na Alemanha, e ele escreve alguns livretos tentando popularizar a filosofia, e ele escreve exatamente a Sociedade do Cansaço. E na Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han, ele traz talvez um cerne dessa série e do que a gente vai conversar hoje. Ele cunha um termo chamado infarto da alma. O infarto da alma, segundo o Byung-Chul Han, é exatamente nessa sociedade que valoriza tanto o desempenho, mas tanto o desempenho que ela fica te coagindo o tempo todo a não parar. A sociedade do cansaço é essa que valoriza só o isolamento, a individualização, e nunca você pode dizer não para nada que é produtivo.
Então, essa sociedade do cansaço que diz assim, campeão vai até o final, é isso aí, acelera, não para, vai mais um pouquinho, você tem que ter uma mentalidade vencedora. Aí na teologia da prosperidade eles fazem assim, vai, porque para você romper, você precisa ir mais um pouco, e vai, até que a alma da gente infarta, né? A alma infartar é quando você passa a viver meio que como um zumbi. Porque a vida fica sem sentido, você experimenta uma exaustão em todas as áreas da sua vida, teu corpo não responde mais como deveria, você vive numa autoagressão enorme, vive à base de remédio, não consegue mais descansar em momento nenhum, não dorme, preocupado, ansioso o tempo todo, com medo o tempo inteiro. E aí a gente chega nesse conceito. Almas infartadas, corações infartados, depressão, burnout, enfim. Sintomas para quem tem déficit de atenção e hiperatividade extremamente exacerbados. E a gente se vê perdido na existência. E aí qual é a resposta do Evangelho para almas infartadas, para gente cansada demais? Como é que a sociedade do cansaço pode desacelerar para viver no ritmo dos discípulos de Jesus? E viver no ritmo dos discípulos de Jesus, mas com as emoções completamente saudáveis. Para isso, vamos olhar um personagem e a gente vai analisar ele, que é o Elias. Bom, verso 19, capítulo 19, verso 1. O texto bíblico diz o seguinte para nós. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu. Para onde Elias fugiu? Elias fugiu para salvar a sua vida. E o que ele fez? Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, fazendo o quê? Pedindo a morte. Elias pediu para Deus levar a vida dele. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo,
mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijaram. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, ajuda a gente. A gente está num tempo de muita pressão, uma revolução tecnológica, produtiva, de trabalho. Tem muitas gerações aqui, Senhor. Gente com 20 anos, 15 anos, 30 anos, 70, 80 anos. Gerações juntas vivendo uma revolução inteira de trabalho, de comunicação, de tecnologia. Pressão para tudo quanto é lado, Senhor, de maneiras que a gente não sabe nem reagir à realidade ao nosso lado. Oh Deus, por favor, ajuda a gente, pelo poder do Espírito, a compreender a nossa época e viver a nossa fé com tranquilidade. E viver a vida no ritmo dos discípulos de Jesus, independente da situação. Hoje é um dia que a gente quer começar orando, pedindo calma para o nosso coração, Senhor. A gente está precisando disso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos lá? Vocês estão diante de um personagem que é um dos mais importantes do Antigo Testamento e da Bíblia toda. Vocês vão olhar em Mateus capítulo 17, que tem dois caras que aparecem para Jesus no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias. Quando a Bíblia trabalha a lei, ela fala de Moisés. Quando ela fala dos profetas, ela fala do símbolo como sendo Elias. Elias é um homem extremamente importante na história bíblica, porque é com ele que o movimento profético de Israel vai começar. Antes de Elias, você não tem um movimento profético. Você até tem a escola de profetas com Samuel, mas você não tem um movimento profético como você tem em Elias e Eliseu. É o auge da palavra de Deus chegando ao povo dele. É um homem incrível. Se você está com a sua Bíblia aberta, quando a gente chega no capítulo 17, 2 capítulos antes, nós não sabemos de onde vem o Elias, ele não tem árvore genealógica, nós não sabemos nada dele. O que a Bíblia diz é que, ora, Elias de Tisbe, quem está com a revista aí atualizada é o Tesbita, em Gileade, disse a Acabe: vocês não sabem de onde ele veio, onde ele nasceu, onde ele cresceu, quem é esse cara, nós não sabemos nada disso. O que a gente sabe? Elias vai ser levantado no meio de Israel, naquele que é o pior reinado do Antigo Testamento. O reinado de Acabe. Um homem tão promíscuo, um homem tão mau, que ele faz com que todo Israel peque. Um rei terrível. E para piorar, ele vai ser casado com uma mulher, com uma rainha pagã, tão ruim, mas tão ruim, que Apocalipse, quando fala de Jezabel, ela fala que o espírito de Jezabel é um espírito promíscuo, pornográfico, completamente destruidor de pessoas. Apocalipse trabalha isso. O espírito de Jezabel é um espírito idólatra. Tamanha ruindade. Jezabel tem um objetivo: acabar com o nome do Senhor. Então, ela manda matar todos os profetas de Deus. E é curioso que é um
tempo e um período de perseguição muito grande. O nosso personagem, Elias, ele vai ser conhecido porque ele vai ser a voz de Deus no meio deste reinado de promiscuidade, de idolatria, em que o nome do Senhor quer ser apagado da história por um rei banana e por uma rainha promíscua. Esse é o contexto. Elias começa o seu ministério. Você se lembra da viúva de Sarepta, quando Elias é usado pelo Senhor para que o filho dessa mulher renasça, ela tem filho e depois, enfim, ele é um profeta que é visto como um homem que vê a mão de Deus agindo, muitos milagres. Só que quando você chega no capítulo 18, acontece uma coisa curiosa com Elias. Porque ele é perseguido e ele é apresentado a um homem que ministra diante do rei, chamado Obadias. E o Obadias é responsável exatamente num período de perseguição por esconder profetas de Deus que Jezabel quer matá-las. Neste contexto, em que profetas são protegidos, Elias vai ser levado, talvez a uma das maiores pressões que um ser humano pode ser levado. Ele vai até o Monte Carmelo, e lá, centenas de profetas de Baal e Astarote estão ali. Ele é perseguido pelo rei, ele é perseguido pela rainha, mas quando ele chega lá no Monte Carmelo, no meio de uma batalha espiritual terrível, os profetas de Baal, os profetas de Astarote, oram durante o dia inteiro, pedindo para que Baal manifestasse o seu poder, e nada acontece. Elias chega a ser até jocoso, porque tem algum momento na batalha que ele olha e diz assim: talvez Baal foi no banheiro, hein? Talvez ele está meio surdo e não está ouvindo vocês. E o povo inteiro em volta. E aqueles homens ficam ali o dia inteiro. E nada da manifestação de Baal. Até que Elias diz: terminou o show de vocês? Acabou? Então ele pega a lenha, faz um buraco, enche de água, faz um altar, e ele ora a Deus para que o Senhor manifeste o seu poder. Fogo dos céus aparece, lambe o holocausto que ele fez. O povo fica do lado do Senhor, fica do lado de Elias, e a idolatria é retirada do meio do povo, porque aqueles profetas inteiros são mortos, para que a idolatria não continue no meio do povo de Deus. Quando a gente olha essa narrativa, a gente é muito romântico. A gente lê a Bíblia esquecendo que os seres humanos que estão ali são humanos. Eles têm sentimentos, emoções. Quando termina essa batalha, depois de anos de perseguição, Elias se escondendo, profetas se escondendo. Vocês têm noção da pressão que é isso? Você tem que ficar fugindo de um lado para o outro. Você ter medo da morte, porque alguém pode te matar a qualquer momento. Nos ensinaram uma fé no século 21, meio mambembe, em que porque você é servo de Deus, você não se cansa. Porque você é servo de Deus, você não fica doente. Porque você é servo de Deus, você não tem medo. Nós estamos diante de um homem que viveu milagres e mais milagres. E quando a gente começa o capítulo 19, eu queria ver muito esses profetinhas da teologia da prosperidade explicando Elias. Vai dizer o quê? Que ele está em pecado? Porque o texto começa no capítulo 19 dizendo: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como ele tinha matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe:
que os deuses, capítulo 19, verso 2, me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Leiam o verso 3 comigo, meus irmãos. Elias teve medo. E o que ele fez? Fugiu. Mas esse homem não é um homem de Deus? Crente é o pastor ali do bairro, Elias não. Crente sou eu. Crente é o apóstolo fulano de tal no Brasil do século 21. Elias não. De onde vocês tiraram que crente não tem medo? De onde a gente tirou que as pessoas não se assustam? Que desumanização da fé é essa? Porque a gente às vezes é meio grego na maneira de crer. A gente acha que o Deus da Bíblia, que cuida de seres humanos, Ele não está preocupado com a maneira da gente sentir e viver. Jesus teve medo no Getsêmani. Jesus teve medo e temeu. Jesus suou gotas de sangue de angústia. Então, de onde a gente tirou essa desumanização inteira das personagens bíblicos? De onde a gente tirou isso? Elias, diante de uma batalha inteira, e eu queria fazer o diagnóstico dele aqui sem problema nenhum. O primeiro diagnóstico de Elias, ele tem medo. Medo é um sentimento básico dos seres humanos. Muitos de nós sentimos medo, e isso não é nenhum problema. Medo está na base dos nossos sentimentos. Seres humanos têm medo. Medo de morrer. Medo de faltar alguma coisa? Medo do escuro? Medo de atravessar a rua? Medo. É básico. Eu posso sentir medo. Você pode sentir medo. Diante do cansaço, pessoas sentem medo. Elias viveu um período tão difícil na sua vida, que se a gente olhar para ele, depois daquela batalha intensa, depois de um cansaço intenso, Elias sentiu medo. E aí deixa eu dizer para você, se por acaso você sente medo de qualquer coisa, deixa eu te dizer, você é só mais um ser humano, você é normal. Sentir medo é normal. Todos nós temos medos. Eu vou trabalhar com vocês daqui a pouco que o problema é quando o medo oblitera a nossa fé. Quando o medo faz com que a gente perca a fé. Nós precisamos tratar isso. Sentir medo é no mínimo proteção. Se você tem medo de ir a algum lugar, porque alguma coisa pode acontecer, se isso não for uma paranoia, é normal. É o que você precisa pensar. O medo foi dado para a gente para que a gente compreenda que você não pode enfiar a mão numa panela quente porque você vai queimar a mão, gente. É um sentimento normal. Então, cuidado com isso. Às vezes a gente quer ser super-homem. Elias está mostrando para nós que ter medo é algo normal. Agora, qual é o problema? E qual é a análise que você precisa fazer do seu coração? Porque o texto não para só no medo. Observem o que acontece no verso 4. Elias entrou no deserto e fez o quê? Opa! Por que Elias está fugindo? Aqui a gente começa a olhar uma coisa mais específica. Elias entra no deserto e ele caminha um dia. Ele chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo, orou, e esse cara não só teve medo, esse cara está depressivo. Ele está depressivo. Ele pediu para morrer. Está pesado demais. Está cansativo demais. A pressão está grande demais. Esse medo aqui não é um medo de proteção. Ele está com um medo efetivo. A tal ponto de ele vai se isolar
e agora ele pede para morrer. Elias está com uma grande depressão. Foi pesado demais para ele. Está tão difícil de carregar que Elias está pedindo para morrer. E ele ora para Deus, pedindo para morrer. Olha que coisa curiosa. Se Elias fosse evangélico, alguém ia dizer para ele, está com demônio. Está endemoniado. Bota óleo na cabeça dele que ele está cheio de demônio. Não, ele é humano. E ele é tão humano que ele passou por uma situação tão grande, tão pesada, a vida está tão difícil que ele só está depressivo. Ele está triste. E ele está tão triste que ele perdeu a motivação de viver. Ele quer morrer. Só que ele é sincero diante de Deus. Ele olha para Deus e diz, olha só, Senhor, eu já tive o bastante. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo de uma árvore e o que ele fez? Sintoma depressivo. Isolamento, tristeza profunda e sono. Quer dormir. Algum de vocês já viu isso? Já viveu isso? Seus filhos já estiveram assim? Seres humanos, gente. A Bíblia só está mostrando alguém que emocionalmente está doente. Viveu pressão demais e está doente. Dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, Elias, se levanta, coma. Se Elias fosse evangélico, ele ia dizer para ele, fala bem assim, para de mimimi, Elias. Não é assim que a gente faz? Verso 6. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, e quem está depressivo, o que aconteceu com ele? Dormiu de novo. Normal, cara. Só mais um ser humano sendo ser humano. Pessoas que vivem debaixo de estresse muito pesado, de situações extremamente difíceis, podem desenvolver tristeza, podem desenvolver depressões. Isso é normal. O grande herói da fé está triste. O grande herói da fé está depressivo. O anjo voltou, tocou nele e disse, Elias, levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu, fortalecido com aquela comida. O que ele fez? Ele viajou. Só que vocês perceberam que no verso 3, ele deixou o ajudante dele. Está isolado, sozinho. Ele não quer que ninguém fique com ele. Ele quer ficar sozinho. Se Elias estivesse no nosso tempo, ele ia fechar a porta do quarto, apagar a luz, fechar a persiana, ligar o ventilador junto com o ar-condicionado no 16, ficar embaixo da coberta, e ele não ia querer ver ninguém, trancar a porta, ele não quer ver ninguém. No caso dele, ele foi para o deserto, foi para Horebe. E olha o verso 9. Ali entrou, numa caverna, e o que ele fez? Isolado. Não quer ver ninguém. Não quer ver ninguém. Nós precisamos quebrar esse tabu no meio da gente. Irmãos, nós estamos diante de um profeta de Deus. E o que ele está vivendo? Tristeza. Sintomas de depressão. Pediu para morrer. Não quer ver ninguém. O que ele viveu foi tão pesado que ele não quer conversar com ninguém. E aí o que acontece com ele? Que esse aqui é o maior problema da gente. Por quê? Pelo amor de Deus, por favor, olhe para mim para você entender isso. Como é que Santo Agostinho dizia que nossas emoções são formadas? Número 1, muito do que nós temos já vem instalado na gente. Seja por nossos pais, seja por herança que a gente tem genética. Santo Agostinho não tinha essa palavra. Então, por herança que a gente tem, isso já vem na gente.
seja por lugares que somos criados, por experiências que vivemos. Lembrando que, pausa, dentro de vocês e do coração meu e de vocês, existe uma coisa chamada depravação total. O pecado se manifesta na gente de duas formas: com culpa diante do Criador e com corrupção diante do Criador e manifestada na gente e na nossa relação com os outros. Por isso o pecado original se manifesta com corrupção do nosso coração. Ou seja, você não precisa ensinar maldade para ninguém. Agostinho dizia: basta uma faísca para a nossa intenção maligna aparecer. Isso é uma primeira forma. Isso já vem na gente. Segundo, ambientes que somos criados têm uma influência enorme sobre as nossas emoções, a nossa forma de ver a vida e a nossa forma de ver o mundo. Se você cresce num ambiente em que a gritaria, ordem o tempo todo, falta de equilíbrio das pessoas, a casa é uma zona, o lugar em que você cresce é um lugar de abuso, de opressão, irmão, não tem como. Você vai crescer porque as experiências, você as apreende em forma de emoção. E depois isso vira comportamento da gente. Você cresceu num ambiente de extrema gritaria, briga e tal. Aí às vezes 30 anos, 20 anos depois você se vê extremamente inseguro. Claro, qualquer coisa que falava-se com você lá atrás, as pessoas gritavam, berravam e nunca tinha nada. Você desenvolve lá no futuro uma insegurança incrível. Pessoas que foram, por exemplo, e cresceram em ambientes de abuso, foram abusadas, seja emocionalmente, fisicamente, sexualmente, viveu a experiência, apreendeu esse negócio, a emoção está no coração, a emoção está na vida, cara, desenvolve comportamento depois assim. Não tem jeito. É a maneira com a qual a gente vai interpretando as experiências que a gente vai vivendo e vai as apreendendo, e isso mostra como a gente é lá na frente. Já temos essa inclinação para o mal. Já temos a depravação na gente. De acordo com que a gente vai vivendo experiências ao longo da nossa vida, nossas emoções vão sendo moldadas. No caso do Elias, por exemplo, o que ele está vivendo é tão pesado, mas tão pesado, que isso faz com que ele fique depressivo. Aí, olha o que vai acontecer quando as nossas emoções não são tratadas. Preste atenção. A palavra do Senhor veio a ele. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Leiam comigo essa frase. Isso é verdade, gente? Não. Não é verdade. Mas ele acredita mesmo nisso. Ô Rômulo, por que não é verdade? Simples, pô. Verso 18. Leiam comigo. No entanto, Elias está sozinho? Não. Não está sozinho. Ele optou por ficar sozinho. Ele não está sozinho. Mas observem comigo o capítulo 18. Olha o verso 13 e leiam comigo. Capítulo 18, olha o verso 13.
Capítulo 18, só você voltar uma página. Olha o verso 13. Por acaso, leiam comigo, não ouviste isso é o Obadias dizendo para o Elias. O que ele falou? Continua, por favor. Elias está sozinho porque ele quer. Ele quer ficar sozinho. Olha para cá. Por favor. Você cria narrativas para validar seu sofrimento. Você cria narrativas, porque tudo é história. Você cria narrativas que validem a nossa pobreza espiritual, a nossa pobreza emocional. E ele repete isso aqui mais de uma vez. Olha só. Verso 11 do capítulo 19. Se você ler muito apressadamente o texto, você não vai se atentar aos detalhes. Elias nunca esteve sozinho, ele está sozinho porque ele quer. Ele criou uma justificativa de vitimismo para ele. Olha o verso 11, capítulo 19. O Senhor lhe disse, sai, fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E aí vem um vento e tal. Olha o verso 14. Elias repete a mesma história de vítima dele. Ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Leiam, por favor. Eu sou o único. Elias, é mentira. Você não é o único. Por quê? Porque a gente cria narrativas de sentido da nossa vida. E para validar os nossos pensamentos, emoções e sofrimentos, a gente cria narrativas para validar esse negócio, mesmo que não seja verdade. Porque as nossas emoções tendem a nos dominar. Via de regra, quando você acorda se sentindo triste, acabou o seu dia. Quando você acorda se sentindo feliz, nossa, é o dia mais maravilhoso da minha vida. Porque você se tornou, presta atenção nisso, isso aqui é a coisa mais importante que eu vou falar hoje, você se tornou refém das suas emoções. Anota isso, suas emoções não dizem quem você é, o que você faz e o que acontece com você ou o que você tem que fazer. Porque o século 21 vai dizer, você tem que ser feliz o tempo todo, você tem que estar alegre o tempo todo, siga o seu coração, siga as suas emoções. Então se eu estou feliz está tudo bem, se eu estou triste está tudo mal. Não! Não! Quem é governado pelas emoções vai se enrolar no meio do caminho. Você acorda pela manhã triste. O que a sua esposa tem a ver com isso? Você vai acordar dando patada em todo mundo. Mas peraí. Ou você passou por um período difícil naquela semana. O que quem está do seu lado tem a ver com isso? Só que se você é guiado por suas emoções, você vai viver uma vida de reatividade, criando narrativas que justifiquem as emoções. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a narrativa que guia seu coração e a sua história? A do sofrimento? A da vítima? A da euforia? Qual é a narrativa que você criou para a sua vida? Elias criou uma. Eu sou a última bala do pacote. Ele criou uma narrativa de vítima. Eu sou o único que sobrou. Mentira. Mas para ele faz sentido. Faz tanto sentido, ninguém quer dizer que ele não passou um momento de dificuldade. Passou. Ninguém está dizendo que ele não passou uma crise espiritual enorme. Passou. Ninguém está dizendo que ele não teve a todo momento perseguição no cangote.
teve. E ele pôde morrer a qualquer momento. Pôde. Só que qual é o problema? Ele deixou que as emoções guiassem ele a tal ponto que ele ficou depressivo. E criou uma narrativa que justificava o sofrimento dele. Era verdade? Não. Para ele fazia sentido, mas não era verdade. Porque ele se tornou refém daquilo que ele estava sentindo. Isso é a coisa mais normal para nós no nosso tempo. A gente deixa que os nossos sentimentos nos dominem, que os nossos sentimentos digam o que a gente vai viver, que os nossos sentimentos apontem aquilo que a gente está fazendo. A gente deixa que os nossos sentimentos mostrem como a gente vai tratar as pessoas. A gente faz com que os nossos sentimentos ditem a agenda que a gente tem que cumprir. Tem gente que acorda de algum jeito, mal-humorado, ele não cumpre os deveres do dia. Por quê? Estava mal. Estava mal, não queria. Como assim? O que a Escritura está mostrando para nós é: não seja refém do que é que você sente. Isso não pode te guiar. Por isso que eu estou trabalhando para vocês, que a gente precisa ter muito mais saúde naquilo que a gente sente, com as nossas emoções. Cuidado. E aí eu queria que você olhasse, qual é a narrativa que te guia? Elias criou uma narrativa vitimista. E isso não para por aí não, tá, gente? Começa a ficar pior, olha só. Verso 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, o que você tem que fazer, Elias? Unja Azael como rei da Síria. 2. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Beleza? Elias, eu tenho 3 coisas para você fazer. Unja fulano, ciclano e beltrano. Beleza? Verso 17. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael. Eliseu matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. E aí, no entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Beleza? Elias tem o que para fazer? Ungir 3 pessoas. O que ele fez? Nada do que Deus mandou. Quer ver? Porque quem é guiado pelas emoções erradas não cumpre o propósito de vida que deveria ter. Olha o que Elias fez. Verso 19. Elias saiu de lá e ele encontrou quem? Eliseu. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Beleza? Verso 21. E Eliseu voltou, apanhou, queimou o equipamento. Termina o verso 21. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Beleza? Ele ungiu Eliseu? Show! E Jeú e Azael? Não. Segundo livro dos Reis, capítulo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 8. Olha o verso 7. Não leiam a Bíblia de maneira apressada, leiam a Bíblia com calma, e ela vai trazer resposta para os nossos problemas. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, ao verso 7. Certa ocasião, Eliseu, foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, ele ordenou quem? Ele ordenou quem? Azael. Vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunte-lhe se vou me recuperar dessa doença. E Azael fez o quê? Eliseu que ungiu Azael. Não foi Elias. Elias não fez o que ele tinha que fazer. Ele estava tão triste, tão guiado pelos seus sentimentos, tão escravizado pelo que tinha feito, que ele não cumpre. Quem vai cumprir é Eliseu. Ah, e Jeú, a mesma coisa. Olha o capítulo 9.
Verso 1. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue esse frasco de óleo e vá a Ramote de Gileade. Quando lá chegar, procure quem? Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o por uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor. Eliseu teve que fazer o que Elias não fez. Porque quem é guiado pelos seus sentimentos e escravo das suas emoções, não cumpre o propósito que tinha que fazer. Percebe? Elias desistiu da vida, porque as emoções dele estão tristes. Volta para o capítulo 19. Deixa eu fazer só meros comentários e a gente termina. Esse é um tema que a gente não conversa. A gente não fala sobre isso. E é por isso que vocês ficam tão perdidos. E percebam que a resposta está na própria Escritura. Então deixa eu fazer 6 aplicações básicas e vocês anotam e eu vou só citar para a gente terminar. A primeira aplicação que eu acho que a gente tem que ter é reconhecer que a emoção não é inimiga, gente, mas ela tem que ser administrada. Emoções precisam ser administradas por nós. O que eu estou querendo dizer com isso? Você gritou comigo. O que isso gerou em mim? Raiva, ira, vontade de te matar. Não é isso? Se você dá razão e vazão a esse negócio, o que vai acontecer? A gente vai se destruir, ué. Seu filho chegou em casa, eu tenho uma neném de 3 anos de idade. Você está viajando há 2 semanas. Você chegou. Seu filho não te vê há 15 dias. Ele entra em casa e ele diz assim: papai, papai, papai. Qual é a sua reação? Beleza? Tudo bem? Oi? Administrar as emoções significa ter a emoção certa, na intensidade certa, da maneira certa. Meu filho veio, depois de eu não vê-lo há 15 dias. Aí ele vem correndo para mim e eu fico assim. E deixo ele abraçar minha perna. Que é isso, gente? E eu digo, é assim mesmo? Não, a gente precisa administrar esse negócio. A intensidade certa, a emoção correta. Eu tenho que ter saudade do meu filho. E quando eu estou abraçando ele, eu estou transmitindo carinho. Não, mas eu estou fazendo isso porque eu estou criando ele assim mesmo. Como? The Walking Dead? Um zumbi? Você está morto por dentro. Teu coração está morto. Que isso? Aí alguém liga para você, sua esposa liga para você e diz assim: meu bem, passei na prova tal. Que legal, valeu. Que isso, gente? Que isso? Que ignorância é essa? Que falta de administração é essa? Por outro lado, seu filho pegou o carro, acabou de tirar a carteira. Ao invés de frear, ele acelerou. Aí ele bate na primeira árvore. E aí você olha para ele e diz assim: que lindo! Que gracinha! Nossa, que maravilha! Bateu! Ai, que ótimo! Nossa, eu nunca vi nada parecido com isso. Que bom que você bateu, né, meu bem? Pelo amor de Deus, administrar suas emoções tenha a emoção correta, na intensidade correta e da maneira correta. Senão ela vai te dominar. Não é bateu, levou. Não é não ficar feliz com os outros, é ficar alegre. Não é não corrigir quem a gente precisa corrigir.
mas é corrigir da maneira correta, na intensidade correta. Alguém dentro da sua casa fez um negócio errado, e é errado, aí ao invés de você dar uma palavra branda, o que você faz? Pelo amor de Deus, toda hora é isso nessa casa. Não é assim? Gente, até na correção a gente tem que corrigir da maneira correta. Você não pode deixar que as emoções dominem as suas ações. O nome disso é estupidez e ignorância. Só que se você, por outro lado, não corrige, você é leniente, banana e conivente com o pecado. Tem que ser corrigido na intensidade correta, com a entonação de voz correta, olhando nos olhos, dizendo o erro correto. Na hora de dizer eu te amo, é falar eu te amo da maneira correta, olhando nos olhos, demonstrando o que você está fazendo, administrar as emoções da gente. Porque elas não nos dominam. Somos nós, no poder do Espírito, que fazemos isso. Saúde emocional, pessoal, é isso. Elias tinha direito de ficar triste? Tem. Mas qual é o problema do Elias? Não é a tristeza, é que ele deixa que a tristeza acabe com a vida dele. Criou uma narrativa errada, repete essa narrativa, age de maneira errada. Por quê? Porque ele não faz o que Deus mandou, porque a vida dele acabou. Quantos de nós estamos completamente travados por conta de acontecimentos que ou a gente viveu ou fizeram com a gente? Então, olha só, para hoje e começa a administrar as suas emoções, gente. Segunda aplicação que eu faço para você. Cuidado com essas narrativas mentirosas. Então, trabalha isso em você. Se por um lado administra esse negócio, trabalha essas narrativas mentirosas dentro de você. Essas narrativas mentirosas, elas aparecem assim: vou arrumar outra mulher porque essa mulher que eu tenho não me ama. Eu vou arrumar outro marido porque esse marido que eu tenho, ele não me valoriza. E aí você começa a olhar e vai arrumando, daqui a pouco o adultério entrou dentro da sua casa. Entende? Quando você olha para você mesmo, você começa a ver assim: nossa, eu não tenho valor nenhum, ninguém me ama, ninguém me quer. Ei, Elias, espera aí. Aí você se entrega a qualquer tipo de relacionamento para qualquer pessoa, porque não consegue ter valor próprio. Porque não entendeu quem você é. Aí deita em qualquer cama, sai com qualquer pessoa. Por quê? Porque criou uma narrativa mentirosa. Nossa, eu não vou conseguir casar nunca, não vou casar nunca, não vou casar nunca. Aí com esse afã de querer casar, arruma o pior traste que aparece na frente e o resto é história. Não é? Narrativa mentirosa, cara. Narrativa mentirosa. Nossa, me maltrataram aí. Como me maltrataram? Aí a partir de agora, isso virou desculpa para tudo que acontece na sua vida. Narrativa mentirosa. A gente precisa trabalhar essas narrativas. E aí, preste atenção nisso. Você precisa aprender a discernir aquilo que o apóstolo Paulo nos chamou de homem interior, como a voz interior que vem dentro de você. Deixa eu te explicar isso. Dentro de você tem a voz da sua consciência. Ela fala certo, errado. Agora, você precisa começar a discernir quando é Deus falando com você. Você precisa começar a discernir, porque alguns de vocês, involuntariamente, tem uma voz dentro de vocês que fica te ordenando: faça isso, faça aquilo outro, te leva para cá, te leva para lá, fica te oprimindo o tempo todo, oprimindo o teu coração, oprimindo você, mandando você julgar os outros, falando isso, falando aquilo outro. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é sua consciência, isso é o seu homem interior descontrolado. Seu homem interior descontrolado. Preste atenção nisso. Nós temos que ter paz.
toda vez que você vem e fica uma voz dentro de você, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, teu homem interior está descontrolado. Julgando todo mundo, teu homem interior está descontrolado. E em muitas ocasiões é a voz de Satanás e você não está nem vendo. Meus irmãos, cuidado. Discernimento de espírito serve para isso, para você ter sabedoria. Peraí. Que voz é essa que está vindo para mim aqui agora? Isso aqui está indo contra a lei de Deus. Isso está indo contra a palavra de Deus. Isso está indo contra o testemunho do Espírito. De onde eu estou tirando isso? De onde eu estou tirando esse negócio? Controla a narrativa. Assuma a responsabilidade da sua vida, do que você sente e dos seus atos. Torne-se senhor das suas escolhas diárias. Para de ser refém do coitadismo e assume a responsabilidade do que você está fazendo. Então, tenha coragem de, ao invés de começar a falar assim, nossa, ó vida, ó azar, você dizer assim, uou, peraí. De onde isso aqui está aparecendo? Por isso, a arte da dúvida é o mais necessário com os nossos sentimentos. Ô Rômulo, o que é que você está querendo dizer? Você acordou se sentindo o mais rejeitado de todos os seres humanos do planeta Terra. Pergunte-se, por quê? Você vai deixar seu eu interior completamente confuso. Porque ele está pronto para te sabotar. Você vai olhar e falar bem assim, por quê? Quando você começar a falar bem assim, nossa, eu não sou capaz disso, daquilo outro, pergunte-se, por quê? Por que o Pedro consegue e eu não consigo? Por que a Manu não consegue? Você vai sempre duvidar do que você está sentindo. Sempre. Traz sempre essa... O Dr. Paul Tripp ensina isso para nós. Você precisa sempre ter essa dúvida do que você está sentindo. Porque teu coração é corrupto. Ele te leva sempre para o pior. Então para e duvida. Duvida. 3. Terceira aplicação é, pessoal, cuida do ritmo da sua restauração. Porque aqui pode parecer que eu estou sendo muito duro. E aí você diz assim, pastor, mas quando a gente sofre algumas coisas, elas realmente doem. E eu concordo. Então, o que é que a gente faz? Diante de períodos de sofrimento, diante de períodos de muita seca, e aqui eu estou dizendo, por exemplo, sequidão espiritual, momentos em que a gente está passando por transições na vida da gente, a gente precisa parar e levar a restauração mais a sério. Elias viveu um período difícil, fato. Qual é o problema? Ele precisa agora ter um ritmo de restauração correto. Ele está fisicamente esgotado. Agora, foca na restauração. Não foca na desistência. O que eu estou querendo dizer com isso? Elias está cansado e dorme. Elias está com fome e come. Só que qual é o problema? Elias não é completamente restaurado. E como é que você tem prova disso? Ele está tão sem paciência, que ele não quer mais fazer o que Deus mandou. Ele vai passar isso para frente, ele vai passar isso adiante. E ele está perdendo o propósito da vida dele. Isso é muito comum, depois que a gente vive de crises conjugais, a gente não foca na restauração do nosso lar, e lá na frente o mesmo problema volta. Temos problemas com os nossos filhos, não tratamos a restauração como deveria ter, e nunca mais temos a mesma relação com eles. Amizades às vezes são rompidas, sociedades são quebradas, a imagem da gente é quebrada. Por quê? Porque nós não paramos para focar na restauração. Quarto conselho. Gente, mesmo depois da queda, da fuga, mesmo depois disso tudo,
A gente precisa voltar para o propósito inicial e não desistir da caminhada. Quem tem suas emoções completamente saudáveis, tratam o seu coração, e quando tratam o seu coração, ela continua a missão que ela tinha que fazer. Ela não desistiu. Talvez no meio da jornada, você tenha desistido de pessoas, de circunstâncias mil. Não vamos olhar para o passado. Deixa eu correr aqui. Não vamos olhar para o passado. Olha para o presente. E se você está nesse presente, nesse momento, nessa ocasião, deixando gente de lado, parando de cumprir aquilo que você tinha que cumprir, para hoje e volta. Volta hoje para restaurar casa, volta hoje para restaurar vocação, volta hoje para restaurar a vida, volta para restaurar propósito de vida. Porque não quer dizer que a gente acabou. Quinto, gente, usa bem, usa direitinho suas emoções. Usa suas emoções direito. Como eu disse para vocês, não deixem elas serem senhoras da sua vida. O que eu estou querendo dizer para você? Não seja guiado pelo seu coração. Não seja guiado pelo seu coração. Não seja refém do que você sente. Seja refém daquilo que é verdade de Deus. Irmãos, o que é que vai guiar a história da vida de vocês? O Evangelho. Vou te dar um exemplo, porque eu vou terminar aqui agora. Cadê os meninos para virem tocar aqui? Olha só. Imagine que você viveu uma situação traumatizante e paralisante lá atrás. E isso está travando sua vida até aqui. Pelo que você fez, pelo que fizeram com você. O que você vai fazer? Tu vai olhar esse fato. Você vai visitar ele. E você vai narrar ele de novo. Não à luz do que você sente, mas à luz da história de Jesus. Espera aí. Sofri isso porque o pecado entrou na história, mas Cristo morreu e ressuscitou, e a partir de agora, a minha vida pode ser diferente. Isso vai livrar a gente da culpa, isso vai livrar a gente da dor, isso vai livrar a gente de parar, isso vai livrar a gente de ficar estacionado, a sair do lugar de vítima, e vai colocar Jesus nesse foco. Começa a parar e revisitar sua vida inteira. De coisas que fizeram com você, de coisas que você fez, de coisas que você deixou de fazer. E comece a narrar a história da sua vida pela obra redentora de Jesus. Cada fato. Algumas lembranças a gente prefere não ter, porque dói. Algumas coisas que a gente fez, a gente prefere não ter porque dói. Algumas coisas que fizeram com a gente prefere deixar guardado porque dói. O que é que o Espírito Santo manda a gente fazer? Não precisa ter medo. Pode contar essa história novamente, mas à luz de Jesus redimindo ela. Quarto escuro no coração da gente precisa ser revisitado pelo poder do Evangelho. O que narra a história da minha vida não é o que fizeram, mas é a história de Deus que eu vivo em Jesus. O que narra a história do meu coração e das minhas emoções é o que Deus fez em Jesus. Então não precisa ter medo do seu passado. Nós precisamos nos reconciliar com as nossas emoções, gente. Deus quer que a gente fique curado. Tem muita gente com a alma infartada. Eu quero concluir. Primeiro,
Comece a cuidar das suas emoções. Ponto. A partir de hoje, na hora que você agir ou reagir, lembre-se disso. Emoção correta, com a intensidade correta, da maneira correta. Emoção correta, na intensidade correta, da maneira correta. Nós não somos zumbis. Mas a gente não está em carnaval fora de época. Para ficar o tempo todo com tudo sorrindo o tempo todo. Vai ter hora que a gente vai ter que ter raiva. Vai ter hora que a gente vai estar estourado. Mas vai ter hora que a gente vai sorrir. Vai se alegrar. Emoções corretas, na intensidade correta, da maneira correta. Segundo, pelo amor de Deus, renove a história da sua vida pela narrativa de Deus. Você não é fruto de acaso, Deus não estava errado, pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Quando vocês olham o apóstolo Paulo se reconciliando com o passado dele em Filipenses, é lindo. Ele diz, eu não era nem digno de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja de Deus. E ele se sente envergonhado. Ele se sente envergonhado. Quando você olha isso em 2 Coríntios capítulo 10, ele está envergonhado. Mas você percebe que essa é a palavra. Deus quis me chamar, Deus me restaurou, em Cristo Ele me fez de novo. E ele termina dizendo isso, pela graça de Deus eu sou o que sou. E quando ele termina isso, vocês observam ele em Coríntios 11 dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando a gente narra a nossa história com os olhos de Jesus, não tem como as nossas emoções não serem curadas. Terceiro, não se isola não, tá? Observa que o problema do Elias é querer ficar sozinho. E ali eu acho que é curioso. Quem vai de encontro a Elias? O próprio Deus. E o que é que Deus traz para Elias? Água fresca. E como é que está o pão? Quente. Quente. Você consegue entender isso? No meio do deserto da caverna, o que Elias merecia se fosse a gente? Nada. A gente ia deixar ele passando fome e falar que era mimimi da parte dele. Deus dá água fresca e pão de avó, feito na hora. Aquele que você parte e sai fumaça. Deus tem para vocês água fresca e pão quentinho feito na hora. Deus quer um povo sarado, não escravizado. Deus quer um povo curado e não escravizado. Você não é escravo das suas emoções. Deus tem água fresca e Deus tem pão quentinho para te dar. Você tem que descansar nisso, no amor do Pai, no amor de Jesus. Quarto e último. Eu estou pregando para a gente agora que já desistiu da caminhada. Desistiu da fé, desistiu da vida, desistiu do ministério, e desistiu da família. Já orou pedindo a Deus para levar, já orou pedindo a Deus para morrer. Eu queria te convidar hoje a levantar, sair da caverna e recomeçar o propósito. Não desista, desacelera. Volta para o ritmo dos discípulos de Jesus, não desiste. Não vai ungir só Eliseu para cumprir seu papel e largar o resto para lá. Jesus está te chamando a se engajar de novo na missão. Volta para sua casa para restaurar seu lar. Volta para o seu coração para restaurá-lo. Volta para amigos queridos para restaurar a amizade. Volta para a comunhão com irmãos. Volta para o propósito de trabalhar de novo. Volta para restaurar a vida. Desacelera.
para ter o coração curado, para ter a vida curada, para voltar para o propósito. Eu sei que você desistiu. Alguém me pergunta às vezes assim: pastor, você já pensou em desistir do pastorado? Eu acho que não tem nenhum dia que eu não tenha pensado em desistir. Todos os dias é dia de pensar. E todos os dias é Deus de olhar para o meu coração e dizer: vamos lá? Vamos mais um pouquinho? Vamos, que eu estou te esperando no final da linha de chegada. Não sou super-homem nem você. Mas Deus pode restaurar o propósito da vida da gente. Dia de você voltar, dia de você levantar.